Bom, hoje em Química a gente vai estudar, começar um novo capítulo, sobre radioatividade. Bom, então, para a gente começar a falar de radioatividade, né, muitos descobriram isso em tempos e lugares diferentes, mas os mais reconhecidos, né, e que tiveram talvez uma deram uma ajuda, um avanço maior, foi o físico francês Becquerel, que nasceu em 1852 e morreu em 1908. Então, Becquerel, Henri Becquerel, que é francês, Antoine Henri Becquerel, e também o casal Curie, ou Curie, que é Marie Sklodowska Curie, e Pierre Curie. Marie nasceu em 1867 até 1934 e Pierre Curie de 1859 a 1906. Então, eles eram físicos e químicos, né? E eles nasceram na Polônia. Então, Becquerel, ele guardou aquela fita antiga que tem uma marca famosa que chama Kodak, mas era aquela fita velha, essa fita aqui. Cadê a película? Essa fita. E ele guardou numa gaveta escura, né? E aí depois ele tirou e não tinha sol, né? Ele envolveu num saco tipo desse lixo. A gente que não era de lixo, né? Mas era uma sacola preta. E aí ele deixou do lado urânio. E aí ele percebeu que o urânio ele era meio ele dizia que era fluorescente, mas agora a gente sabe que é fosforescente. O que acontecia? Ela imprimia a imagem, tipo, imagem não, né? Mas raio de luz na fita da câmera, né? A gente sabe que não podia luz, né? Porque a gente tinha aquelas salas vermelhas. Sabe? Aquelas que era tudo escuro. Tá, não isso. Tá, não aparece. Mas é aquelas salas escuras que tinham um negócio vermelho para poder revelar as fotos, né? Mas aí ele achou estranho, e tanto líquido quanto sólido imprimia essa luz, tipo, como se estivesse saindo raio do urânio. Então ele falou que esse era um raio do urânio, e depois chamou-se raio de Becquerel. E aí depois, né, o casal Curie começou a trabalhar com pechblenda, ou uraninita, que é um minério de óxido de urânio. E aí eles começaram a quebrar ele, né, e começar a dividir. Eles encontraram algo que era 10 vezes mais como se diz? Não é radioativo. Mais reagente, 10 vezes mais reagente do que o urânio. E chamaram de polônio, em homenagem à Polônia. E aí, desse urânio, eles começaram a dividir e purificar ele e encontraram outra coisa que chamaram de rádio. Então, eles descobriram o polônio e o rádio. E por isso, eles ganharam um prêmio Nobel em 1903. O casal Curie, em 1911, Marie ganhou outro Nobel de Química. E Becquerel também ganhou o Nobel de Física em 1903. E aí tá. Aí depois eles descobriram, aí não foram mais eles, né? Foram outros depois, que descobriram que a gente podia dividir esse raio em 3 coisas. Numa radiação. Eles começaram a chamar de radioatividade, né? O casal Curie ou Curie. Vou começar a falar Curie, pode estar errado. O casal Curie descobriu a radioatividade. Chamaram de radioatividade. E esse raio pode ser dividido em alfa, né, radiação alfa, beta e gama. A radiação alfa é mais ou menos o núcleo de hélio,
Epa, núcleo de hélio. A radiação alfa é essa, digamos, essa coisa vermelha e verde, só que sem os elétrons. E aí, esse átomo aí é o que faz com que tenha radiação e deixa instável. É radiação alfa. Que é como se fosse o núcleo sem os elétrons, né? Do hélio. Beleza. E aí ele meio que fica se dividindo, né? E por isso que ele aqui, né, diz que ele atravessa, como se estivesse dividindo. Aí nós temos as beta, que são como se fosse elétrons. Tem massa zero e a carga é -1. E aqui na partícula alfa, na radiação alfa, né? Massa 4 e mais 2 a carga. Acho que tá certo. E a gama é um raio. Que aí esse é o pior de todos, porque ele atravessa quase tudo, menos paredes de concreto ou chumbo. Por isso que nesses lugares que se fala, que se mexe com urânio, coisa assim, tem paredes grossas de concreto ou de chumbo. Beta é meio um elétron e gama é uma onda. A gente está estudando lá em física, né, sobre onda. Agora a gente está falando sobre pêndulo, mas antes a gente estava falando sobre onda, né? Seno. Pera. Seno não. Seno trigonométrico. Trigonométrico. Onda, aqui a onda. A gente falou no começo, né, que daqui até aqui é um período, mas a gente também pode falar que se fosse se aqui é tempo, isso daqui é período, mas como isso daqui é x, então isso daqui é comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é desse pico até esse pico. Em gama, esse comprimento, sabe quanto que é? É de 0,005 a 0,5, e agora vem, angstrom. Angstrom é uma medida de comprimento que é 10 na menos 10. Ou seja, que é 1 sobre 10 com 10 zeros depois. Então, imagina, 0,005, ou seja, que é 5 milésimas de 1 sobre... Então, pega 1 metro, divide em 10 na 10, divide em 10 com 10 zeros depois, e aí você pega um pedaço disso, divide em 1000 e pega 5. Então, é muitíssimo pequeno. Por isso que ele consegue atravessar qualquer coisa. E aí agora a gente consegue ver o que essa radiação faz. Essa radiação consegue ionizar gases. Então ela consegue transformar o gás, que é neutro no começo, né, em positivo. E como que descobriram isso? Por duas coisas. Pela câmara é um quarto, né, não é câmera de tirar foto. Câmera de Wilson. Câmara de Wilson é como uma nuvem, que na verdade não é nuvem, né, é água vaporizada. E aí eles botavam radiação. E essa radiação começou a, né, ionizar. E quando se ioniza, a água começou a se juntar e começou a formar bolinhas, né, de água. E gota começou a crescer, gotícula, até que virou gota e caiu. Eles meio que inventaram a chuva. Mas por isso que eles conseguiram. E outra coisa é que aparece bastante nos filmes de radioativo, coisa assim, de radioatividade, é o contador de Geiger-Miller. Geiger-Miller. Ambos são alemães. Geiger-Miller. Que é aquele que tem uma mochilinha e um negocinho que ele vai mexendo, uma vareta. Então, o que tem nessa caixinha aqui? Tem neônio em gás, né? E a radiação vem e transforma o neônio. Tem elétrons e neônio aqui. Aí, e tem uma vareta dentro que é positiva. E aí, quando a radiação chega no gás, a gente sabe que isso fica ionizado.
Então fica positivo e tem elétrons. Então ele meio que separa os elétrons dos íons. E é como a gente já estudou, né? A pilha é mais ou menos isso. Então começa a ter um fluxo de elétrons e de íons, e aí isso é energia, né? E aí meio que fecha o circuito, e aí por isso que a gente escuta aquele porque tem meio que uma buzininha ali dentro que faz esse e também tem um contador, né? Que é aquela que mostra quanto que tá contando. E essa conta está contando, né, em Röntgen. Röntgen foi outro cientista, acho que físico, se não me engano. Wilhelm Conrad Röntgen, alemão, né? Engenheiro, mecânico e físico. E ele estudou isso, né, eletromagnética, mas ele também descobriu essa parte aqui da radioatividade. E ele fez um Röntgen. E um Röntgen é a capacidade da radiação transformar o ar em íon. E esse, então, é 2,6, se não me engano, vezes 10 elevado a menos 4. E agora, C, que é de Coulomb, que é medida de energia elétrica, carga elétrica, por quilograma. Isso é um Röntgen. C é Coulomb, mas também C é uma constante que tem na radioatividade lá. Mas não vamos complicar. Tem a fluorescência e a fosforescência. A fluorescência, tem aqueles lápis lá, bonitos de fluorescência, que é quando... E também tem aquelas roupas que são fluorescentes, que é quando bate uma luz reflete, que é o famoso refletivo. Fluorescente. É que isso é que também o que usa os garis ou todo mundo que trabalha assim de noite usa isso, que é aqueles coletes que bate a luz e volta. E tem o fosforescente, que é que não precisa de luz, que entre aspas tem uma luz por si mesmo. Tá, aqui não apareceu. Tem aquele colete refletivo. Esse aqui que os caras usam para trabalhar. Esse é fluorescente. E fosforescente é aquelas coisas que não precisam de luz. Também, outra coisa que acontece com a radiação é que ele libera muita energia. E também ela pode decompor a prata, transformar o fósforo branco em fósforo vermelho e oxigênio em ozônio. E aí, a gente falou do Röntgen, né? 200 Röntgens é fatal para a pessoa. E a onda mais perigosa, né, é a gama. A radiação mais perigosa é a gama. E a radioatividade pode... A radioatividade não, a radiação pode fazer com que... Pode infligir queimaduras, mas também pode transformar o DNA, porque a gente sabe, né, a radiação gama, ela é muito perigosa, né? Ela atravessa qualquer coisa, menos a parede de chumbo, né? E ela pode atravessar o corpo humano, ele atravessa o corpo humano. E aí ela pode bater no nosso DNA, isso pode fazer com que haja mutações, e isso pode passar até para a próxima pessoa, ou seja, para o filho ou para o filho do filho. Por isso que as pessoas usam, não sei como se fala em português, mas é hazmat suit. Hazmat vem de hazardous, que é perigoso, e material, que é aquele dos filmes, sabe? E aí agora a gente vai falar de alguns acidentes. Teve um que foi em 3 Mile Island. 3 Mile Island, vamos falar
vamos falar acidente nuclear. Que seria a ilha de 3 milhas, por exemplo. Não. Não. 3 Mile Island Accident. Que foi quando... Isso foi em 1979. Em março de 1979. Teve um problema nos canos de refrigeramento e explodiu, né? E aí teve uma falha, o miolo do reator fundiu, porque é muito quente, e aí saiu uma quantidade, não se sabe quanto, né? De urânio e coisa dessa, no que é de, digamos, coisas nucleares. E teve que ser evacuada essa ilha. E aí, em 1976, o mais famoso de todos, né? Chernobyl, que fica ao norte da Ucrânia, em setembro de 1977, foi o pior desastre. E aí foi uma explosão, por causa que a mesma coisa, um cano de refrigeração estragou e não foi arrumado, e aí tá muito quente, explodiu, fez um fogo, e mesmo que o fogo tivesse sido apagado, demorou muito, né? Mas aquele debris, aquele resto de coisas nucleares, matou muitas pessoas, acho que foram 100, e outras muitas, não, 100 não, né? Eu tô confundindo. Muitas pessoas ficaram doentes, né? Por muito tempo, e queimaduras, foi bem ruim. E a última foi em Goiânia, em setembro de 1900, em Goiânia, isso em setembro de 1977, quando um cara estava trabalhando, eu acho que tem até o nome dele, e ele deu para um amigo uma pilha, e esse cara tirou a pilha e dentro tinha zinco, um pó branco de zinco. E esse zinco, ele é fosforescente, eles acharam isso muito legal, então ele repartiu e deu para todo mundo, para umas 100 pessoas, e essas 100 pessoas morreram por causa disso, porque isso não faz bem para a saúde, que a gente falou do Röntgen, lembra? Então, 2 homens estavam buscando sucata e levaram um aparelho que tinha, não é zinco, é Césio 137, que estava num instituto de radioterapia, e aí venderam pro ferro velho. Aí o ferro velho quebrou a blindagem, né, que é de chumbo, e aí encontraram um pó branco de cloreto de césio. E aí isso brilha no escuro. E eles gostaram e deram para os vizinhos, e aí um monte de pessoa morreu. Tá. E agora, por último, nós temos a cinética reativa, que é a velocidade com que uma molécula se decompõe, né, um átomo se decompõe. Que a gente percebeu naquela foto lá de radiação alfa, que meio que a partícula alfa sai do núcleo, então ele está meio que se deteriorando. Então isso aí vai ser quanto que ele perde. E o urânio, ele mais ou menos, ele perde um átomo em 2.300 anos. Ele vai perder um átomo. Que é a velocidade, né? É delta N, menos delta N, né? Dividido delta T. Normalmente eles botam delta... A gente sabe que V é igual a menos delta N sobre delta T. E V também é C vezes N. N é o número de moléculas, né? De átomos. E C é aquela constante que eu tinha falado, que é a constante radiativa. E C é menos delta N dividido N delta T. Mas isso não é muito importante. O importante é que eles botam delta T como sendo 1. Pode ser um segundo, um dia, um ano. Então fica delta N sobre N. E aí isso significa que para cada 2.300 átomos de rádio 226, né? Provavelmente um átomo se desintegra no intervalo de um ano.
né? Então, para ele se desfazer tudo, né? Que a vida média dele é 2.300 anos. E aí, eu toquei no assunto, né? E tem vida média e intensidade. A vida média é isso, né? Quanto que ele dura, mais ou menos. E a intensidade é C vezes N, que é o número de radiação alfa-beta emitida por um material. Mas então isso aí é bem perigoso, mas também é bem interessante. Então é isso.